Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Uma boa noite a todos. Espero que os irmãos estejam bem. Vamos começar o louvor desta noite cantando o cântico Creio que Tu és a cura. Só o Senhor Jesus, Ele é a cura para o mundo, para o Brasil, para o nosso bairro. Cante comigo, irmãos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Clamarmos a Ti, Tu virás.
graça e favor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez nesse dia, nesse início de noite. Quero agradecer a Deus por sua vida. Sei que Deus está cuidando da nossa igreja, Deus está cuidando de você também. Deus abençoe grandemente você, sua casa que agora é a igreja de Jesus. Então, que Deus abençoe grandemente e cuide de você como tem cuidado de mim. Quero agradecer a Deus. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui em Belo Horizonte, na casa do Felipe. Viemos aqui passar uns dias com ele, mas já estamos voltando já. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dele e também ele está mandando um abraço aí para todos os irmãos. Saudade de todo mundo. E é muito bom estar aqui podendo revê-lo. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Vamos orar, então vamos agradecer a Deus. Querido Pai que está nos céus, te damos graças, Senhor, pelo dia maravilhoso que passamos. Esses dias, Pai, que temos passado aqui em companhia do Felipe, tem sido tão bom. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado. Pudemos fazer uma ótima viagem, chegamos bem aqui. E que o Senhor possa preparar o caminho de volta também, que possamos voltar bem. Amanhã, se Deus quiser, estaremos voltando, então possamos fazer uma boa viagem também. E ora, Deus, pela igreja do Senhor, que o Senhor possa visitar, Deus, os teus filhos, guardar cada casa, Deus, nesse momento, visitar os lares, Pai, especialmente onde está precisando muito de um agir do Senhor, que o Senhor possa agir, Pai, com poder, em cada casa. Eu te agradeço e agora, Pai, fala conosco através da Tua Palavra. Quero agradecer, Deus, pelos louvores apresentados pela Kelly, Deus que sempre tem nos abençoado com a sua voz, continue abençoando a Kelly e todo o ministério de louvor da igreja. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos a Palavra de Deus que está no livro de Neemias, no capítulo 1. Quero ler o capítulo 1 de Neemias. A palavra de Deus, então, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Unani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos seus pecados, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teus servos. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande
poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Deus abençoe a sua palavra lida. Eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que é inspirativa para todos nós, nesse tempo de quarentena, que nós possamos fazer como o copeiro do rei, confiar no Senhor, que Ele tem toda a provisão, Ele é poderoso em todo o tempo. Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus que move o coração do rei, Deus é o Deus que faz as coisas acontecer. Então, nesse tempo, era um tempo muito propício, né? Porque quando o texto bíblico fala do mês de Quisleu, referia-se a novembro ou dezembro, né? Já final do ano, no calendário judaico. Então, era a época em que o povo recebeu a notícia que o povo estava passando muita dificuldade. Os muros tinham sido derribados, as portas tinham sido queimadas, havia uma tragédia total. O povo estava em total abandono. Então era um tempo que precisava muito do agir de Deus. Como nós estamos vivendo hoje, um tempo em que essa pandemia toda, precisamos muito de um agir de Deus. Precisamos levar diante do Senhor. O texto diz que ele chorou, ele jejuou e ele orou. Ele chorou, ele jejuou e ele orou. Então nós precisamos aprender com o copeiro do rei, aprender com ele a praticar essas coisas nesse tempo em que estamos convocados pelo Senhor a voltar a essas práticas tão boas, práticas bíblicas, de chorar pela nossa nação, de jejuar pela nossa nação e de orar pela nossa nação. É o tempo em que as coisas estão acontecendo muito rápido no nosso país, muito rápido. As notícias estão correndo muito, numa velocidade tremenda. E nós estamos sabendo hoje de tantas pessoas que estão perdendo a vida com esse vírus. As notícias são as piores possíveis que chegam, mas a Igreja de Jesus, é tempo da Igreja de Jesus voltar a essas práticas de jejuar, de orar, de se humilhar diante do Senhor, então de se colocar diante do Senhor. Nós vemos que a oração de Neemias foi uma oração que nos inspira também, porque ele reconheceu a realidade das pessoas, não só dele, do povo dele, reconheceu a fraqueza deles diante daquela situação, a impotência deles. Por isso ele chorou por causa do pecado daquele povo, por causa do seu pecado, ele chorou por causa do pecado de toda a sua comunidade, dos seus amigos, ele chorou. Então ele estava colocado numa situação. Então, nesse tempo, ele não só ficou chorando, mas ele jejuou e ele orou. Ele jejuou e ele orou. Ele viu que a situação era muito difícil. Ele precisava chegar diante do rei e fazer um pedido ao rei, porque ele não podia sair. Ele tinha que fazer um pedido. Então, ele foi orar ao Pai, para o Pai mover o coração do rei. Mover o coração do rei. E ele também, reconheceu a posição do homem em relação à posição de Deus. Ele reconheceu, ele falou: quem somos nós? Pecadores, Deus tão grande. Ele não chegou dando ordem para Deus: ah, Deus, faz assim, ah, Deus, faz assado, Deus, o Senhor pode fazer isso, o Senhor vai fazer isso, Deus, eu ordeno, vai fazer isso. Não, ele foi orar, e ver se Deus podia fazer, ele foi jejuar, ele foi chorar, ele foi orar. E reconheceu o pecado dele e de todo o povo. Reconheceu que ele era muito insignificante. Então, ele ensina para a gente que a oração que agrada a Deus é a oração da humildade, sem arrogância. Tantas pessoas que a gente vê hoje ordenando para Deus: eu mando, eu ordeno, eu faço. Mas não é assim que Deus se agrada.
A oração é aquela que Jesus ensinou para a gente lá no Getsêmani, quando ele foi orar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Essa é a oração que agrada a Deus, é a oração da humildade, da simplicidade, é a oração que Neemias nos ensinou, é a oração que Jesus nos ensinou. Então, meus queridos, mas ele também ele se coloca nessa posição. Ele deveria chegar, ele sabia que no outro dia ele ia servir na mesa do rei, ele sabia que ele ia ter uma grande oportunidade ali diante do rei. E quando ele chegou para servir diante do rei, o rei percebeu a aflição que ele estava. Então ele levou o pedido dele ao rei, e o rei abriu todas as portas para ele, mandou carta para os outros reis, mandou o exército com ele, mandou todo o recurso que ele não tinha. O rei serviu a ele, porque o rei atendeu a oração, porque Deus moveu o coração do rei, e o rei então abençoou grandemente ele, porque a oração dele também baseava na fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus era fiel, sabia que Deus respondia a oração. Então ele se colocou nessa situação, ele se colocou assim. Então hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo em que a igreja de Jesus precisa orar com fé, precisa jejuar, precisa buscar a face do Senhor, precisa se humilhar, precisa buscar o primeiro amor, viver o primeiro amor, aquela intensidade de buscar o Senhor. Hoje é um tempo favorável para orarmos, para nos colocar diante do Senhor em oração, sabendo que Ele nos atende. E por último também eu queria dizer que a oração de Neemias foi uma oração de fé. Foi uma oração de fé. Quando a gente olha lá no versículo 11, ele disse assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então ele, no outro dia, teria que conversar com o rei Artaxerxes, um rei que não se importava muito, né, com Deus, com essa situação, mas Deus moveu o coração daquele rei. Então, se nós orarmos com fé, Deus vai fazer milagres. A igreja dele precisa orar com fé. Irmãos, eu quero convidar cada um de vocês para orarmos com fé, crendo que Deus vai fazer o milagre, crendo que Deus vai operar o milagre na nossa nação, vai mudar esse quadro, vai repreender todo esse mal que está sobre a nossa nação, porque o nosso país precisa andar, nosso país está parado. Onde as coisas vão parar se continuar assim? Então, como igreja de Jesus, nós temos um compromisso de chorar pela nossa nação, de jejuar pela nossa nação e de orar pela nossa nação. Então é tempo de buscar o Senhor, é tempo de orar. Assim como Neemias vivia um tempo muito sombrio, muito difícil, as notícias eram ruins demais. Hoje em dia nós recebemos tantas notícias ruins. Então é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor. Então não perca a oportunidade de buscar o Senhor. É tempo de voltar para o Senhor, voltar nosso olhar para o Senhor, voltar a olhar para o Senhor e pedir. O Senhor pode fazer um grande milagre, eu creio, e que Deus nos abençoe, que Ele continue falando ao seu coração. Não desista de orar, de jejuar. Se for preciso, chore diante do Senhor, se humilhe diante dele, leve o seu pensamento a Ele em oração. Que Ele te abençoe grandemente. Irmãos, é muito bom estarmos juntos, mesmo separados, mas através dessa ferramenta nós podemos nos encontrar na quinta-feira, nós podemos nos encontrar domingo de manhã, domingo à noite. Então não perca
não perca os nossos cultos. Participe, é muito bom saber que você está aí, que você está participando. Deus te abençoe grandemente. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, que você possa orar também, levar os seus pedidos a Deus, assim como Neemias fez, leva seus pedidos a Deus também. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que essa palavra, Pai, fique nos nossos corações. Que possamos fazer, Pai, como Neemias, buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor. Quando não soubermos o que fazer, possamos buscar no Senhor a direção, a orientação, porque o Senhor tem a orientação certa na hora certa. Nesse tempo, Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelos livramentos do Senhor, agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor está tendo com a irmã Eunice e com a família dela. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor está dando, ó Pai, ao Luiz. Ele já está recuperado, está em casa. Muito obrigado, Senhor, pela recuperação, Pai, do pastor Sócrates, que está cada dia melhor, as notícias são cada dia melhores. Muito obrigado, Senhor. E assim, Pai, há tantas pessoas que precisam do cuidado do Senhor, na igreja do Senhor, as famílias, Pai, visita as famílias que precisam, Pai, do Senhor. Sabemos, ó Pai, que essa doença tem entrado em muitas casas, mas que o Senhor possa repreender, Pai, todo esse mal e nos dar saúde, ó Pai. Eu te agradeço, Deus, por todas essas bênçãos, pelo privilégio de poder servir ao Senhor. Fica conosco, guarda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe grandemente.